Graça e paz a todos os irmãos e amigos que nos acompanham aí pelas redes sociais. Tá? Nós estamos aqui, meus irmãos, mais uma vez, depois de muito tempo. Passamos aí mais de 2 anos sem realizar as nossas gravações, os nossos vídeos, tá certo? Devido a questões de tempo, devido a questões pandemia, enfim, tiveram vários fatores que nos impediram de estarmos juntos aqui para ministrarmos as lições da nossa revista Compromisso, tá certo? Que a gente vinha fazendo há um tempo atrás, aqui pelo YouTube. Então, nós estamos retornando para a glória de Deus, tá certo? Não com as lições do primeiro trimestre de 2023, mas com as lições do segundo trimestre de 2023. Essa revista Compromisso aqui, ó, para vocês verem, tá certo? Aqui, ó, Compromisso, tá bom? O Evangelho de Lucas. Nós vamos estudar abril, maio e junho. Nós estaremos estudando com relação ao Evangelho de Lucas. Então, a você que me segue, a você que gosta dos nossos vídeos, a você que gosta das ministrações dessas lições, eu peço que você possa compartilhar esse vídeo, eu peço que você possa estar nos ajudando a divulgar não a imagem de Davi Pérez, mas o Evangelho, tá? Enquanto nós abrimos a internet, qualquer site, qualquer página, nós vemos pornografias, nós estamos vendo notícias policiais horríveis, como estamos vendo nesses últimos dias aí com relação às creches e escolas. Nós estamos aqui para falarmos das grandezas do nosso Deus, uma palavra de esperança, uma palavra de conforto. Então isso merece ser compartilhado, tá? Independente de quem esteja ministrando, tá certo? Independente da pessoa que esteja ministrando, nós precisamos estar propagando o Evangelho. É verdadeiro? É o Evangelho de Cristo que está sendo pregado? Então, nós temos a obrigação de estar propagando. Então, eu peço a você, que é nosso seguidor, que você possa estar propagando esse vídeo para a glória de Deus, tá certo? Eu acredito que é o único canal dentro da internet, no Brasil, não sei, que ministra, né, que ensina as lições dessa revista Compromisso. É uma revista da denominação batista, da Convenção Batista Brasileira, tá certo? Então, se você é batista, se você conhece alguém que é batista, se você tem na sua família algum parente que é batista, da denominação batista, indique esse vídeo, indique esse canal, tá certo? Esse canal é exclusivo para a ministração dessas lições. Então, nós esse trimestre, abril, maio e junho, nós estaremos ministrando as lições da revista Compromisso, com referência, com base no Evangelho de Lucas, tá certo? Então nós vamos... essa primeira lição, ela tem por título, Nas Cortinas da História. O que a história tem a nos falar sobre Cristo, sobre o Evangelho? O que ela tem a nos falar? Então, esse trimestre a gente vai estar aprendendo mais com a palavra de Deus, tá certo? O texto base dessa lição é Lucas capítulo 2, o verso 52. Lembrando que as nossas lições, essa lição, ela tem uma leitura diária, de segunda a domingo, tá certo? A leitura diária, de segunda a domingo, foi o capítulo 1 de Lucas e o capítulo 2, tá certo? Capítulo 1 e capítulo 2 de Lucas foi justamente os textos diários, a nossa leitura diária, tá certo? Então, você que está vendo esse vídeo, você pode estar... Antes de estudar essa lição que nós estamos ministrando aqui para você, você pode estar lendo o capítulo 1 e o capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Lá você vai entender melhor a lição, você vai ver o que é que se fala, o que se ensina para a glória de Deus, tá bom? Então, Lucas capítulo 2, o texto base, o verso 52, ele diz o seguinte: E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça, para com Deus e para com os homens. Vai mostrar aqui que Jesus era uma criança, nasceu como toda criança nasce. A única diferença foi que não existiu a união de um homem e de uma mulher para que gerasse a sua vida, tá certo? Você vai ver direitinho aí quando você começar a ler o livro de Lucas, no capítulo 1 lá, você vai ver. Quando o anjo visita Maria, ele diz, a própria Maria diz, mas eu sou virgem, não conheci homem algum.
O próprio anjo vai dizer, não se preocupe com isso não. O Espírito Santo se encarregou de fazer isso. Não existe esse subterfúgio humano, um relacionamento sexual entre um homem e uma mulher para que Jesus pudesse vir ao mundo, não. Não precisou disso, tá certo? Então isso a gente vai aprender no decorrer das nossas lições, tá certo? Então vamos orar, pedir a Deus que nos ajude, nos abençoe, nos capacite, que nós possamos entender melhor a sua palavra. Vamos orar. Você que está aí me vendo a qualquer dia, a qualquer hora, a qualquer instante, se estiver vendo esse vídeo, curva a sua cabeça, vamos orar, vamos pedir a Deus que nos ajude para que possamos ministrar a sua palavra, tá bom? Soberano Deus e nosso eterno Pai, muito obrigado, Deus, por mais esse dia. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Diante das circunstâncias da vida, diante do que passamos, diante do que o mundo passa, nós entendemos que o Senhor tem se mantido fiel e tem se mantido presente nas nossas vidas. Muito obrigado, Deus, por esse privilégio. Nessa hora eu te peço que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos ensine a fazer a tua vontade e que o teu nome possa ser glorificado na nossa vida. Abençoa todas as pessoas que irão ver esse vídeo e que estão vendo nesse exato momento esse vídeo. Que o Senhor possa ser com elas, livrando, abençoando, guardando, livrando de todo o mal. Dá-nos a tua paz, perdoa os nossos pecados, que esse vídeo, Deus, ele seja proliferado nas redes sociais e que o teu nome venha a ser a cada dia glorificado. Perdoa as nossas falhas, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, meus prezados irmãos e amigos que nos acompanham, o texto da revista, a nossa introdução, ela diz o seguinte: abramos as cortinas da história para Jesus, Filho de Deus. Deus, ele em um determinado momento da história, ele decidiu que o filho dele nascesse de uma forma natural. Jesus, ele não veio ao mundo de uma forma miraculosa. Miraculosa que eu digo, apareceu de repente. Não. Antes desse acontecimento, antes desse momento aqui, né, a Bíblia diz que 700 anos antes do nascimento de Cristo, o profeta Isaías, ele já vinha profetizando: eis que a virgem dará à luz e conceberá um filho, e o seu nome será Emanuel. Então, há 700 anos antes do nascimento dele, já existia uma profecia. Então, não foi algo do acaso. O Filho de Deus, ele teria de nascer. Filho de Deus que veio ao mundo como Deus encarnado. Se você, meu amigo, que está vendo e ouvindo esse vídeo, você ainda não acredita que Jesus era o Deus encarnado, era Deus, então você ainda está enganado. Tá? Jesus, ele era Deus. Tá certo? Ele veio ao mundo numa forma humana. Porque o que vocês precisam, e eu preciso entender, é o seguinte, que na esfera que Deus se encontra, não existia a menor condição de Deus, na esfera divina, como Deus Todo-Poderoso, não tinha a mínima condição dele pisar nessa terra. Um mundo cheio de pecado, um mundo cheio de coisas ruins, pessoas más. Isso eu estou falando daquela época, há 2023 anos atrás, imagina hoje. Então, eu não estou falando com relação a esse tempo, eu estou falando com relação àquele tempo, que aos nossos olhos era mais light, vamos assim dizer. Bem mais do que os nossos dias. Mas estou falando que Deus, ele não tinha a mínima condição de vir na sua forma plena, na sua santidade plena, no seu poder pleno. Ele não tinha como pisar nessa terra e conviver com os homens, porque os homens são pecadores. E a Bíblia diz que Deus, ele não coabita com o pecado. Então foi necessário ele encarnar-se, nascer, né? Vir ao mundo de uma forma humana. Foi necessário para que ele pudesse conviver juntamente com os homens. Ele não era um homem divinizado e nem um Deus humanizado. Ele era homem-Deus. Ele era Deus, o próprio Deus. Só que estava em uma forma humana. Vocês veem que em algumas situações mais à frente, a gente vai ver isso em outras lições, em que Jesus, ele, mesmo estando em uma forma humana, ele conseguia muitas vezes entender os pensamentos
do homem, saber o que estava sendo pensado, planejado. Deus. Não existe outro ser que venha a entender a mente do homem, que venha a entender o que eu estou pensando nesse exato momento. Não tem. Nem o próprio diabo consegue fazer isso. O diabo tem um poder limitado, tá? Não é todo o poder, ele tem um poder limitado. Então, nem o diabo consegue fazer isso. Só Deus tem a onisciência, onipresença e onipotência. Todo o poder está em todo lugar e conhece todas as coisas, inclusive o meu e o seu coração. Então, era um homem Deus, certo? Diante das primeiras linhas do Evangelho de Lucas, do capítulo 1, dos versos de 1 a 4, vemos uma explanação do cristianismo como uma religião de fatos e o seu conteúdo afirmado como fidedigno, fiel. Tá? Não existe aí invenções, né? Contos de fada, não existe. Tá? É algo fiel. Em síntese, seu pensamento é que, como cristãos, cremos em um Jesus que se estabeleceu na história e cuja presença entre nós é confirmada por fatos e fé. Nós, como cristãos, precisamos entender que a presença de Jesus é algo, fé, nós não vemos, mas nós o sentimos, entendemos que Ele está junto de nós, é algo real, não é uma mentira, não é uma brincadeira, não é algo que alguém inventou, é algo real, tá? David Hell comenta que é quase universalmente admitido que o terceiro evangelho, no caso de Lucas, é um dos mais belos livros já escritos. O Evangelho de Lucas é um dos mais belos livros já escritos. É a extensão e comumente ampla de vocabulário. A excelência da gramática e a alta qualidade do estilo mostram que a obra de Lucas é digna de ocupar um lugar respeitável entre os gigantes literários de todos os tempos. É algo que até a literatura entende que é bonito, bem feito. A linguagem é mais delicada, a linguagem é mais, vamos dizer assim, precisa. O Evangelho de Lucas mostra isso. O prefácio, capítulo 1, de 1 a 4, foi chamado de uma perfeita joia da arte grega. O prefácio, capítulo 1, lá do livro de Lucas. Se você leu, ou se você vai ler, você vai ver que foi chamado de uma perfeita joia da arte grega. É algo desejável, é algo bom de se ler, é algo agradável aos olhos e ao ouvido. Não economizamos objetivos para valorizar essa obra como sendo uma referência da própria literatura mundial. O livro de Lucas hoje é considerado uma referência, tá, da literatura mundial, é algo preciso. Sua pesquisa acurada, o uso de fontes testemunhais, não foi inventado, tinha testemunhas, o rigor de uma metodologia historiográfica, tudo associado com uma fé incomum nos fatos e conteúdos reunidos nessa obra. Historiografia, fatos reais, testemunhas, tudo isso estava presente no livro, está presente no livro de Lucas e esteve presente. Tá? Fazem desse trabalho uma posição que se admite ser de dupla origem, humana e divina. Chegaram ao conhecimento, ao reconhecimento de que o livro de Lucas é algo humano e divino. Humano porque foi escrito por um homem, claro que inspirado por Deus, né? E divino porque trata com precisão das coisas do reino de Deus. Então que isso fique bem claro. Então essa foi a nossa introdução. O primeiro ponto da lição diz o seguinte, falando sobre Lucas.
Vamos falar um pouco sobre o autor do livro, né? Sabemos que Lucas era sírio de nascimento, provavelmente da cidade de Antioquia. Então, se você tinha alguma dúvida com relação a isso, ele era sírio, possivelmente da cidade de Antioquia. Mantinha uma caminhada estreita com o apóstolo Paulo, era muito próximo de Paulo, até o seu martírio. Né? Os textos estão aí, Colossenses 4,14, Filemão 24, 2 Timóteo 4,11. Então, se você desejar ver essa questão dessa proximidade de Lucas com Paulo, os textos estão aí, tá certo? Com o evangelho que leva seu nome, Lucas também produziu uma obra monumental da história do cristianismo, chamada Atos dos Apóstolos. Então, tendo seu autor Lucas, Atos dos Apóstolos também é uma obra que chama a atenção daquele que lê, devido à precisão, ao rigor dos fatos. Tá? Atos 1, de 1 a 2. Tá? No evangelho que leva o seu nome, Lucas narra a missão de Jesus saindo da Galileia e chegando até Jerusalém. Jesus criança, a trajetória de vida chegando até Jerusalém. Já no livro de Atos dos Apóstolos, a igreja segue a sua missão saindo de Jerusalém, indo até os confins da terra. Lembram lá daquela ordenança de Cristo? Ficai aqui, até que do alto seja vestido de poder. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria e toda a Judeia, até os confins da terra. Então, a igreja começou a sair de Jerusalém, indo até os confins da terra, por toda a parte do mundo. Está lá em Atos 1,8. No Evangelho, Lucas apresenta o caminho de Jesus. Em Atos, temos o caminho da igreja. No Evangelho de Lucas, Lucas apresenta a trajetória de vida de Cristo. Nascimento, criança, fase jovem, adulta e crucificação e morte. Né? Já no livro de Atos ele mostra o caminho da igreja, onde a igreja iria percorrer, por onde a igreja iria andar, como a igreja iria andar. Né? Juntos formam o caminho da salvação. Por quê? O caminho de Cristo deve ser seguido pela igreja. O que Jesus fez deve ser seguido pela igreja. Não existe evangelho, não existe vida cristã sem que a base seja Cristo. Não existe. Com o centro de referência em Jerusalém. A referência, a cidade, o local geográfico seria Jerusalém. Esta cidade é o ponto de chegada do caminho de Jesus. Lá ele irá morrer, ressuscitar e subir ao céu, terminando a sua missão terrena. É também o ponto de partida do caminho da igreja, que prossegue a missão de Jesus até os confins da terra. Jesus cumpre a sua missão em Jerusalém, sobe aos céus. E a igreja começa a sua missão em Jerusalém e vai até os confins da terra. Eu e você fomos alcançados por essa missão. Eu e você fomos alcançados por essas pessoas que começaram lá, pelos apóstolos. Tudo aquilo que os apóstolos viram, tudo aquilo que Jesus falou, tudo aquilo que estava na pauta de Cristo, tudo aquilo que ele ensinou nessa terra, foi passado para os discípulos, e os discípulos vêm passando de geração em geração, vieram passando, e estamos aqui hoje também como discípulos de Jesus. O ponto de partida do caminho da igreja que prossegue a missão de Jesus até os confins da terra está lá em Atos 1, o verso 8. Então a igreja ela precisa seguir esses passos. Tá? J.C. Ryle diz que devemos bendizer a Deus diariamente pelo fato de não termos sido deixados à mercê das tradições dos homens e encaminhados erroneamente por ministros mal informados. Nós temos um livro escrito, que é a Bíblia, que pode tornar-nos sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus, segundo Timóteo 3,15. Então a gente precisa agradecer a Deus todos os dias por isso, porque nós não estamos sozinhos. Nós temos uma referência que é a palavra de Deus. Tá? Enquanto muitas pessoas dizem que não precisa ler a Bíblia, que a Bíblia é um livro escrito por homens, que a Bíblia é um livro, como estão dizendo por aí agora, né, um livro ultrapassado, é um livro
que precisa ser atualizado, meu amigo, meu irmão, bota uma coisa na sua cabeça. A Bíblia, como já alguém falou aí algumas vezes, a Bíblia ela é um livro mais atual do que o jornal que você vai ler amanhã. A Bíblia ela é mais atual do que a maior enciclopédia que você possa ler. A Bíblia ela é mais atualizada. Por quê? Porque ela é inspirada por Deus. Ela foi inspirada. Os homens escreveram. Os homens fizeram a sua parte, escreveram, mas a inspiração veio de Deus. Não existe. Quantos e quantos livros você já viu por aí que há 10 anos atrás ele tinha um valor, porque as informações que estavam contidas nele eram informações verídicas e atuais. Mas hoje, 10 anos depois, alguns desses livros estão ultrapassados, não servem mais, porque a história mudou, porque as coisas mudaram, a geografia mudou, a história mudou. Contaram-se outras histórias. Então nós precisamos entender isso, que a Bíblia ela é atual, ela é a palavra de Deus. Se você não acredita, meu amigo e meu irmão, que a Bíblia é a palavra de Deus, você está perdido. Que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Não tem o que justificar, não tem o que discutir nisso aqui. O segundo ponto da nossa lição diz o seguinte: sem perder Jesus de vista. Lucas foi reunindo os fatos do nascimento de Jesus com base no testemunho da própria mãe de Jesus. Esse é um fato inferido nos textos bíblicos. Os detalhes que temos não nos deixam dúvidas de que Lucas estava com algum que havia presenciado todos esses acontecimentos. Lucas estava junto de alguém que tinha presenciado tudo aquilo. Senão ele não tinha como escrever. Senão ele não tinha como passar as informações com precisão. Então Lucas estava junto de alguém que conviveu com aquela situação. Aqui encontramos pela primeira vez na narrativa de Lucas, no caso 1 de 26 a 27, Maria, uma virgem comprometida, no caso com José, da descendência de Davi, uma camponesa muito jovem e simpática que foi saudada pelo anjo Gabriel como um recipiente e não uma despenseira da graça de Deus, por isso o termo agraciada. Com todo respeito aos meus irmãos católicos, com todo respeito, eu tenho muitas pessoas, na verdade eu tenho, na nossa convivência diária, no nosso trabalho diário, na nossa vida diária, a gente tem mais convívio com católicos do que com evangélicos. Tá? Tem o pessoal lá da minha igreja, são meus irmãos em Cristo, tem, mas assim, a nossa convivência diária, nós convivemos com muitos católicos. E eu respeito muito, tem católicos que são pessoas de honra, tem católicos que são pessoas de fé, tem católicos que são pessoas que que creem na pessoa de Cristo. Mas uma coisa eu não posso deixar de falar para você, meu irmão, sem querer lhe ofender, sem querer ofender a sua religião, não posso. Tá? Veja que o texto da lição, o anjo Gabriel, quando chegou para Maria, ele disse: salve a agraciada do Senhor. Tá? Ela foi saudada pelo anjo Gabriel como um recipiente, não menosprezando a pessoa dela, não dizendo que ela não foi uma mulher agraciada. A palavra diz isso, que foi. Diz que ela seria lembrada em todas as gerações pelo que aconteceu. Mas jamais nós podemos colocar em Maria aquilo que nunca existiu. Tá? Como que ela sendo uma despenseira da graça de Deus. Meus irmãos e amigos, a gente precisa entender o seguinte: Maria, ela foi simplesmente uma mulher santa nessa terra, um viver santo, uma procedência santa. Maria, ela foi usada por Deus para trazer Jesus ao mundo. Ela foi escolhida por Deus para trazer Jesus ao mundo. Só isso. Se você vê no decorrer da história, Maria, ela foi obediente a Cristo, mesmo sendo sua mãe terrena. Ela foi obediente a Deus, porque numa situação como essa, como é que essa mulher, sendo virgem, uma jovem ainda, iria chegar para o seu noivo, para José, que já era um homem de uma certa idade, e dizer: ó, eu estou grávida do Espírito Santo. Que era que ele iria pensar? Se isso não fosse algo divino,
uma providência divina, o que era que esse homem iria pensar? Fosse nos nossos dias hoje, o que era que um marido iria pensar se uma mulher dissesse, eu estou grávida do Espírito Santo? Mas não se preocupe, não tive relacionamento com homem nenhum. É o Espírito Santo. O anjo disse, se preocupe não. Não vai precisar de intervenção humana para que essa criança seja formada no seu ventre. O Espírito Santo já preparou tudo. Então ela foi uma mulher agraciada. Por quê? Porque ela foi separada para dar à luz ao Filho de Deus. Isso é um privilégio muito grande. Mas não deixou de ser pecadora, não deixou de ser mulher, não deixou de ser ser humano, continuou sendo. Porém, com a missão de ser mãe do Filho de Deus aqui nessa terra. Só isso. Tá? Não existe intercessão a Maria. Maria, ela não é, como dizem, está à direita do Pai, intercedendo por nós de jeito algum. A Bíblia não relata isso. Até eu peço a você que está vendo esse vídeo pelo YouTube, por qualquer outra rede social, eu lhe peço, encarecidamente, me apresente o texto onde mostra que ela é intercessora. Está ao lado de Deus intercedendo. Eu conheço textos onde diz que Jesus é quem intercede por nós. Jesus foi quem fez o sacrifício, é Ele que está à direita de Deus. Eu vejo esses textos, eu não vejo outros. Com todo respeito, sem querer ofender você. Mas eu queria que você, que está me vendo, e tem essa convicção de que Maria ela é intercessora. Pedimos alguma coisa por intermédio de Maria, ela pede a Deus para que aquilo aconteça na minha e na sua vida. Não tem respaldo bíblico para isso. Tem respaldo bíblico onde diz que ela foi chamada pelo anjo Gabriel de agraciada. Salve a agraciada do Senhor. Bendita seja tu entre as mulheres. Por quê? Pelo fato que você foi escolhida por Deus para gerar o filho dele. Mas não estava ali sendo santificada, não estava ali sendo beatificada, não. Ela foi usada por Deus para um propósito divino. Ou você acha que só tinha Maria de virgem no planeta? Claro que não. Mas a vida dela foi que chamou a atenção de Deus. Ela foi escolhida, ela foi agraciada por Deus para essa missão de trazer ao mundo o Filho de Deus. Só isso. Morreu e espera, semelhante a qualquer um dos que já morreram, o julgamento final, a volta de Cristo. A Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Ela possivelmente estará nesse meio dessa primeira ressurreição, dessa ressurreição. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E acredito que ela estará juntamente com todos nós, que se chegarmos ao arrebatamento da igreja, se Deus assim não nos chamar antes, estará juntamente com todos nós, se encontrando com Jesus nos ares, como a palavra de Deus diz. O anúncio do nascimento de Jesus nos é apresentado como um rito de chegada de um herdeiro real. Por isso, entendemos que Jesus herdaria o trono de Davi como cumprimento da promessa feita pelo Senhor a Davi. Lá em 2 Samuel 7, de 12 a 16, onde Deus disse a Davi, o teu trono não terá fim. O teu reinado, o teu reino não terá fim. Não que Davi fosse eterno, não que Davi fosse o único rei de Israel, ou o último rei de Israel, ou aquele que reinaria eternamente, não. Ele seria o primeiro a reinar, que dele, da linhagem dele, viria o Salvador, Cristo Senhor. Conectar Jesus com o rei Davi é mais do que um recurso estilístico. É o estabelecimento de um vínculo redentivo. Lucas via no nascimento de Jesus o cumprimento da esperança de que um descendente de Davi haveria de levantar-se, como foi prometido em Gênesis 49, 10, Isaías 9, 6 e 7, 11, de 1 a 2 e Jeremias 23, de 5 a 6. Todos esses textos estão mostrando que o trono de Davi, do trono de Davi, iria sair aquele que salvaria o mundo.
seria o rei de Israel eternamente. Jesus é o herdeiro do trono de Davi e seu reinado não terá fim. Não é o reinado de Davi, é o reinado de Jesus. Destaco que, diferentemente de todos os reinos da terra e as demais utopias, o reino de Deus não virá por esforço ou planificação humana, mas sim acontecerá por causa da manifestação direta do Deus eterno. Não terá subterfúgios humanos para que o reino de Deus chegasse até a terra. Não teve. Tá? A única coisa que teve foi Deus usar Maria, né? Escolher Maria para que ele nascesse, porque não podia, Deus ele jamais vai deixar ninguém confundido. Jesus ele não poderia aparecer do nada, de repente. Oxe, que menino é esse? Jesus, o Redentor da humanidade, veio de onde? Apareceu de onde? Não podia acontecer isso. Deus ele é sábio e Deus ele segue princípios. Tá? Princípios. Mesmo sendo um nascimento que não necessitou da junção do óvulo com o espermatozoide humano, tá? Deus, o próprio Espírito Santo se encarregou de fecundar aquele óvulo de Maria. O próprio Espírito Santo fez isso, sem precisar de contato humano nenhum, porque ele tem poder para isso. Deus ele é sábio, Deus ele é coerente, ele não vai fugir do princípio, das regras. Exemplo, você plantar feijão, não vai nascer feijão, amigão. Não vai nascer arroz, não vai nascer milho. É feijão. Então, não podia vir do nada. Cadê? Jesus está ali. De onde veio? Quem é a mãe desse menino? É o Filho de Deus. Quem gerou? Não pode. Deus ele é sábio, Deus ele é coerente. Stuart destaca que o eterno Filho de Deus veio a Belém como um significante menino, a fim de estabelecer um reino que permanecerá para sempre. Olha só, esse autor Stuart, ele diz que o Filho de Deus veio a Belém como um insignificante menino, como um menino comum, a fim de estabelecer um reino que permanecerá para sempre. Ele veio de uma forma comum, natural, mas que o propósito seria mudar a humanidade, dar um novo rumo à humanidade. Né? É o que o autor está dizendo assim, aqui. Deus atua a partir dos lugares mais simples e inusitados. Sua história não é contada a partir de Jerusalém, mas de Nazaré. É tanto que a Bíblia tem um relato onde diz que poderá vir alguma coisa boa de Nazaré. Nazaré era uma das menores cidades daquela região. Uma cidade onde não tinha questões econômicas, não tinha um valor financeiro, vamos assim dizer. Não tinha. Mas veio de lá o Salvador do mundo. Jesus é o rei, seu trono está ocupado nos céus, está lá em Apocalipse 4:2. Ele não entregou o controle da história para ninguém, ele tem tudo em suas mãos. Está tudo nas mãos dele. Mais na frente, em outras lições, a gente vai ver que a Bíblia diz claramente, no final de tudo, ele diz: eis que todo o poder é me dado no céu e na terra. É quando ele comissiona todos e diz: ide, percorrei todas as nações, batizando, e eu estarei com vocês todos os dias. Todo o poder foi depositado na mão de Cristo, todo. Ele é o Deus verdadeiro, o Deus eterno. Tudo foi muito simples no primeiro Natal, nascimento. Mas o que havia ali é bastante significativo. O casal estava junto. Percebendo no texto, lá em capítulo 2 de Lucas, do verso de 1 a 7, que Maria enfaixa o seu bebê em longas faixas com suas próprias mãos, e pelo relato do texto, José estava bem ao lado dela, pois não havia lugar para eles na hospedaria. José não deixou ela sozinha em circunstância alguma. Estava José junto de Maria e Jesus. Nenhuma lei, nem romana, nem judaica, exigia que Maria acompanhasse José no alistamento, não era obrigado. Em outras palavras, José poderia ter empreendido aquela viagem, 120 quilômetros aproximadamente, de Nazaré até Belém sozinho. Mas Maria amava José, amava Belém, amava a profecia que lhe havia sido feita, de que o seu filho deveria nascer naquele lugar, naquela pequena cidade,
de Efrata. Está lá em Miqueias 5:2. É nesse contexto de simplicidade e precariedade, o relato do nascimento de Jesus prossegue no canto angelical, Lucas 2:14, ocasião em que os céus invadiram a terra. E no conteúdo desse pequeno hino celestial temos o anúncio da redenção, pois ele nos lembra da nossa constante necessidade de graça. Os anjos, no nascimento de Jesus, os anjos vieram acompanhar aquele momento. Vieram louvar aquele momento. Porque o Salvador do mundo tinha nascido. Toda aquela história antes de Jesus lá, dos reis, dos juízes, da criação, tudo aquilo apontava para Jesus. Tudo aquilo mostrava que ele iria nascer, que ele iria salvar a humanidade, que ele viria ser o redentor da humanidade. O terceiro ponto, para guardar no coração. O que é isso? A letra A. A nossa fé não é constituída por achismo ou especulações. A gente não pode, eu acho que é isso, não. A nossa fé ela tem que ser uma fé racional, em que nós temos plena certeza daquilo que estamos falando. Não somos escravos do que alguém viu, mas vemos pelos olhos daqueles que viram antes de nós. Bota uma coisa na sua cabeça. Se, como dizem por aí, né? Alguns estudiosos, filósofos, mestres, eles dizem que Jesus foi um mito, uma ficção, não existiu, né? Eu pergunto, como uma mentira dura tanto tempo? Como é que pode uma mentira durar séculos? E todas as pessoas contarem a mesma coisa, sem alterar nem diminuir. Não existe. Jesus, ele foi real. Jesus, ele nasceu realmente. Jesus, ele viveu nessa terra realmente, morreu realmente e ressuscitou realmente. C.S. Lewis vai dizer algo que me toca profundamente e vou citar aqui livremente. Devemos acreditar no cristianismo como acreditamos no brilho do sol, não simplesmente porque o vemos, mas porque, por meio dele, vemos melhor todas as outras coisas. Temos de aprender a olhar o Evangelho de Lucas com esses olhos. Temos de crer no Evangelho como nós cremos no sol. Nós estamos vendo o sol. Mas não é só porque estamos vendo. É porque através dele, através do Evangelho, através de Jesus, nós conseguimos ter uma nova ótica do mundo, da vida. Olha o que Paulo diz. Aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe. O perdão, você deixou de praticar, está perdoado. Siga a sua vida. Tenha um novo caminho. É isso que o Evangelho diz. Naquela época eles viam a questão de uma mulher que foi pega no próprio ato em adultério, que a mulher teria de morrer. Jesus chega no exato momento, levaram a mulher até ele, na verdade. Dizem que ela foi pega no próprio ato adulterando. Jesus deu um novo sentido à vida daquela mulher. Aquela mulher estava prestes a morrer, apedrejada. Mas quando o pecador chega diante de Jesus, humilhado, cabisbaixo, triste, sem sentido na vida, sem rumo para a sua vida, Jesus acaba com tudo aquilo que os homens pensam e diz assim: aquele que não tem pecado. Equiparou o pecado daquela mulher que era gravíssimo. Como até hoje. O pecado do adultério hoje, algumas pessoas dizem que é o maior pecado que existe. Não existe, meu amigo. Maior pecado e menor pecado. Só tem um pecado que a Bíblia diz que não tem perdão, é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Esse não tem perdão. Tá? Nem nesse século, nem no vindouro. Mas a Bíblia diz que todos os pecados estão em um patamar só, é desobediência a Deus. É fazer aquilo que Deus não quer que você faça, que eu faça. O que pode ser maior são as consequências. As consequências dos pecados que nós cometemos é que se diferenciam um do outro. Eu digo uma mentira aqui, que é pecado, e ela não pode ter a mesma gravidade de um adultério. Porque o adultério pode, desse adultério, surgir um nascimento de uma criança, né?
desfazer uma família, destruir uma família, pessoas deixarem de acreditar no Evangelho pelo ato daquela pessoa, pela vida daquela pessoa, pode ter as consequências. Mas o pecado é pecado diante do Senhor no mesmo nível. Não, o pecado é maior, é menor. Não, isso não existe, não é pecado. Tá? É pecado. Então, Jesus chegou para aquela mulher e disse: cadê os teus acusadores? Ah, Senhor, não tenho. Nem eu também te condeno. Vá, você está livre. Está perdoada. Mas não peques mais. Não faça mais. Não faça mais aquilo. O Evangelho tem a proposta de não apenas nos informar, mas formar nossa cosmovisão com os valores de um Jesus que é Deus feito de carne e osso. Na concretude da realidade humana, Jesus nos ajuda a enxergarmos melhor o mundo à nossa volta. Jesus, quando nós aceitamos Jesus como Salvador, quando nós aceitamos o sacrifício dele naquela cruz do Calvário, nós vemos o mundo com outros olhos. Aquele mimimi, aquela besteira, aquela bajulação a pessoas que têm muito dinheiro, aquela bajulação a pessoas que têm um cargo em evidência, aquelas pessoas que só estão perto da gente pelo que a gente tem, não pelo que a gente é. Isso acaba na nossa visão, isso não existe mais para mim. A partir do momento que eu aceito Jesus como Senhor, eu olho para essas pessoas, se a pessoa não tiver um centavo no bolso, eu vou amá-la. Se a pessoa tiver 1 milhão na conta, eu vou amar do mesmo jeito. Sem esperar recompensa, né? Eu estou perto de fulano porque fulano é rico. Eu vou me afastar de ciclano porque ciclano não tem nada. Não, está errado. Jesus nos dá uma nova ótica do mundo, uma nova visão, mostrando que ele é o Senhor. Letra B. Você não precisa renunciar à sua inteligência para crer em Jesus. Muito pelo contrário. Crer também é pensar. Isso aqui é importante, viu? Você não pode ser desculpa a expressão, você é um asno. Tudo que as pessoas chegam e dizem a você não é a pura verdade. Não, meu irmão. Seja inteligente. Né? Seja inteligente. Seja semelhante aos bereanos que iam conferir o que estava sendo pregado. O que eu estou falando para você aqui, confira nos textos que eu lhe passei. Você vai ver que não é mentira, você vai ver que é a palavra de Deus. Mas não precisamos acreditar piamente e deixarmos a inteligência de lado, não. Use sua inteligência. Isso é saudável. Em relação ao uso da nossa reflexão intelectual para defender os fatos e conteúdos da nossa fé em Jesus, vale a pena relembrar o conselho de John Stott. Nossa cruzada cristã diferencia-se completamente das vergonhosas cruzadas da Idade Média. Observemos a descrição que Paulo faz dessa batalha. Na verdade, as armas que combatemos não são carnais, mas têm a serviço de Deus o poder de destruir fortalezas. Destruímos os raciocínios presunçosos e todo o poder altivo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Tornamos cativo todo pensamento para levá-lo a obedecer a Cristo. Essa é a batalha de ideias, a verdade de Deus vencendo as mentiras dos homens. Será que acreditamos no poder da verdade? Olha o que é que o autor está dizendo aqui. O autor está dizendo o seguinte: as armas que nós usamos não são armas físicas, né? São armas espirituais, tá? Não são armas carnais, são armas espirituais, oração, leitura da palavra, né? Domínio próprio, longanimidade, perseverança. São essas as armas que nós usamos contra o mundo. Uma coisa interessante que eu vi o pastor pregar no domingo passado, ele falando sobre quando uma pessoa do nada chega para você e lhe humilha, grita com você, lhe xinga. Nós não estamos aqui, meus irmãos, para brigarmos com pessoas. Nós estamos aqui para entender quem está por trás daquela pessoa. Hostes espirituais da maldade, demônios tentando nos destruir, tentando destruir a igreja. É isso que a palavra diz. Será que acreditamos no poder da verdade? Claro. A Bíblia diz que a palavra de Deus é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e vida. Ninguém vai a Deus a não ser por ele. Então essa é a verdade. Não tem outra. C.
Na simplicidade do nascimento de Jesus, temos de construir nosso estilo de vida igualmente simples. Simplicidade, meu irmão. Tá? Fato é que até a hora de adormecermos esta noite, mais de 10 mil indivíduos terão morrido de fome. Mais de 400 por hora. Muitos outros milhões vivem à beira da extinção. Subnutridos, desorientados, desesperados. Temos de aprender a viver com o que é suficiente. E quando o suficiente será o suficiente? Essa é a questão. Você vive com o suficiente? Será que você precisa desse luxo que passa pela sua cabeça para você sobreviver? Ô meu irmão, bota uma coisa na tua cabeça. Se Deus te abençoou com riqueza nessa terra, usa essa riqueza para a glória dele. Se Deus permitiu que você vivesse com o suficiente, usa esse suficiente para a glória dele. Nós não somos nada nessa terra. Estamos aqui por graça e misericórdia de Deus. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, não tinha mais ninguém aqui. Um mosquitozinho pequenininho daquele, às vezes até insignificante, o mosquito da dengue, nos pica. A gente no mínimo passa 7 dias de cama. E se tiver uma dengue hemorrágica, a gente pode até morrer. Não somos nada. Somos alguma coisa, mediante a graça e a misericórdia do Senhor. A nossa conclusão diz o seguinte: conhecerem Jesus que nasceu em uma manjedoura e morreu em uma cruz, sem chamar nada de realmente seu, é um apelo ao nosso estilo de vida, cada vez mais insano e individualista. Jesus foi um homem pleno, seu conhecimento foi integral, em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens, é o texto que a gente leu lá em Lucas capítulo 2, o verso 52. Então, meus prezados, essa foi a nossa lição, tá certo? Que nós ministramos nesse dia. A nossa próxima lição, que nós estaremos, se assim Deus nos permitir, colocando aqui no canal. Largada da missão, a nossa lição 2, tá? Texto base é Lucas 4, 32. E a leitura diária que você vai fazer, se você quiser fazer, para essa lição, está no capítulo 3 e no capítulo 4 do livro de Lucas, tá certo? Leia o capítulo 3 e o capítulo 4, que nós estaremos entendendo melhor essa lição, tá bom? Então essa foi a nossa lição de hoje. Nós vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe, que nos guarde e que nos prepare para mais um dia de vitória diante desse mundo tenebroso, tá bom? Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Deus, por essa rica oportunidade de estarmos falando das tuas grandezas. Te pedimos que o Senhor possa nos abençoar, para que possamos, ó Deus, a cada dia ter força, saúde e entendimento da tua palavra, para que estejamos ensinando ela. Nos ajuda que esse vídeo seja compartilhado, seja visto por aquelas pessoas que realmente necessitam ouvir a tua voz e que o teu nome seja glorificado. Dá-nos a tua paz, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, que você possa ter uma vida que honre e glorifique o nome de Deus, que Deus possa nos abençoar.